Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje vamos falar de um tema bem complicado, bem intenso, mas que precisa ser dito e que eu tava louco para falar faz algum tempo, mas que só agora apareceu a oportunidade que eu tava esperando para poder contar, que foi sobre o desvio de verba de quase R$ 1 milhão do Departamento de Zoologia da USP, onde eu humildemente fiz a minha pós-graduação. Então vamos lá que isso daí precisa ser melhor explanado. Vamos nessa. Pois é, gente, saiu a notícia na Folha de São Paulo, agora, essa semana, não sei que dia esse vídeo vai pro ar, mas eu tô gravando ele no dia 10 de maio, saiu no jornal agora também, já tá sendo discutido dentro da USP já desde 2015. Mas vamos primeiro falar cronologicamente tudo o que aconteceu, pra só depois começar a distribuir as granadas anais. Bom, a primeira coisa que precisa ser dita é que cargos de chefia moderada, como a gente pode dizer assim, dentro do funcionarismo público, não trazem quase nenhuma vantagem para aquela pessoa que os exerce. Geralmente traz só dor de cabeça e encheção de saco. No caso, o cargo que está sendo discutido aqui é a coordenação da pós-graduação. Qual é a função de um coordenador de pós-graduação? É organizar os processos de seleção de alunos, quando necessário, né, dentro do departamento. Então, é aluno de mestrado, de doutorado que querem entrar, muitas vezes tem que fazer uma prova. Se não tem que fazer uma prova, às vezes tem que fazer uma entrevista, às vezes os dois. No caso da zoologia, tinha que fazer os dois. Também coordena a verba para a pós-graduação que vem para o departamento. Essa verba principalmente são as bolsas, que são para os alunos, geralmente CAPES e CNPq, que são as duas instituições federais que geralmente dão bolsas para os alunos de pós-graduação. Eu explico um pouco sobre isso naquele meu vídeo Quem Paga a Ciência no Brasil. Eu vou deixar linkado aqui em cima, para caso você se sinta um pouco perdido, entender mais ou menos do que eu estou falando. Então é função do coordenador da pós-graduação gerenciar essas bolsas que chegam para ele via União, tá? As bolsas federais. E aí eles que fazem a distribuição dessas bolsas para os alunos. Além disso, também tem a verba do programa, a verba da pós-graduação, que é dada principalmente pela CAPES, se não me engano. O que acontece? Todos os programas de pós-graduação do Brasil possuem uma nota CAPES. Se não possui uma nota CAPES, eu acho que é porque tá mal mesmo. Nem sei se tem, acho que não tem. Acho que todos possuem uma nota CAPES. Que vai, se não me engano, de 1 a 7. Não, nem de 1. Acho que vai de 3 a 7, tipo, se for mais baixo que 3 ou mais baixo que 4, não sei, nem abre o programa de pós-graduação. E a nota máxima é 7. Desculpa se eu não tô dando aqui informações um pouco mais precisas, mas elas são irrelevantes agora no momento. E dependendo da nota que esse programa de pós-graduação possui na CAPES, você recebe uma verba. Esta verba é para ser usada com gastos em pesquisa, tanto para viagens de campo, por exemplo, viagens para congressos, para simpósios, viagens de pesquisa para que o pesquisador possa ir para outros lugares, outros países, outras cidades aqui no Brasil e tal, além de gastos com impressão de teses, por exemplo, pagando a passagem de professores de fora de São Paulo para participarem de bancas aqui na USP, além de comprar equipamentos gerais, né, para o departamento inteiro, né, como um todo, tipo vidraria, às vezes lupa, computador, microscópio, reagentes, Eppendorf, enfim, essas coisas que são de uso constante, né, que você precisa comprar o tempo inteiro, são descartáveis, né, ou que acabam, né, que você precisa ficar sempre trocando. Então, quer dizer, isso daí tudo pode entrar na verba da CAPES. Alguns laboratórios possuem verbas extra, que eles conseguiram com o seu próprio mérito. Então, verba da FAPESP, verba de outros órgãos, né, que patrocinem a pesquisa, mas no geral todo mundo pode usar essa verba, desde que esteja ou vinculado à pós-graduação, no caso dos professores, ou que seja aluno matriculado desses professores na pós. E o coordenador de pós, então, ele exerce esse monte de funções que são muito chatas, muito cansativas e, no geral, é só uma encheção de saco. Tanto é que, geralmente, é um jogo de batata quente que ninguém quer pegar. Né? Fica aquelas reuniões lá, quem vai ser o novo coordenador da pós? Não, você. Porque cargo de diretoria, cargo de chefia de departamento, coisas que não estão vinculadas necessariamente à pós-graduação, você tem até um certo aumento de salário, sabe, que depois deveria ser removido, né? Mas enfim, quando você sai do cargo, às vezes você ganha até um ou outro benefício. E no caso da coordenação de pós, você ganha muito pouca coisa, você não ganha quase nada. Eu acho que o seu salário não muda. Quando eu entrei no doutorado, o coordenador da pós era um professor. O cara, ele não tinha condições de lidar com gente. No fim das contas, era uma gestão bastante traumática para todo mundo que dependia dele, seja funcionários, sejam alunos e outros professores. E ninguém queria mais que ele fosse coordenador da pós. Mas alguém tinha que ser no lugar dele, porque ia vencer o mandato dele e o pessoal tinha que trocar. E
aí o Marcelo entrou como coordenador, né? E, enfim, todo mundo ficou aliviado, respirou aliviado. O Marcelo é um cara super simpático, super amável, é muito político, né? Sempre lidava com todo mundo, se dava bem com todo mundo, tá? Uma pessoa que o pessoal falou, putz, agora finalmente vai melhorar. Pelo menos não é um cara que não dá nem pra conversar direito, né? Que você olha pro cara, o cara te responde ou com arrogância, ou não responde, ou enfim, sabe? Ou que depende da lua, depende de que lado dormiu da cama, o cara tá diferente. Mas logo no começo começou a ter uma série de problemas. O departamento de zoologia tinha subido de nível, um nível, né? Na nota CAPES. Isso queria dizer que ele tinha direito a mais dinheiro. A verba da CAPES, que é chamado Programa PROAP, ele é trocado pelo Programa PROEX, tá? Não me pergunte agora o porquê dessas siglas, eu sei que é um plus, sabe? Tipo, é como se fosse um upgrade do programa. E isso envolvia uma série de trocas de documentação, uma parte burocrática chata lá, que era uma encheção de saco que o coordenador da pós é que tinha que ficar encarregado, tá? Então eu lembro de encontrar o Marcelo e precisar dele, né? Muitas vezes eu precisei dele, e ele falando de saco cheio, tipo, putz, tem que aguentar essa porra dessa reunião, e tem que fazer não sei o quê, e essa encheção de saco, os caras não resolvem, tem que abrir a conta X, tem que fazer não sei das coisas. Ele tava reclamando muito da burocracia envolvida para conseguir a verba PROEX e a verba que não vinha nunca, não chegava nunca e tal. Então, eu lembro que eu tinha uma relação bastante amistosa com o Marcelo. Se tem uma coisa que eu aprendi na pós-graduação é que é muito fácil você gostar das pessoas com a qual você não convive diretamente. Era muito comum eu chegar e falar assim, professor tal, é tão legal, aí você vai falar com algum aluno dele ou com algum funcionário que depende dele, e você vê que legal mesmo ninguém é. Mas eu me dava bem com o Marcelo, quando ele podia me ajudar do ponto de vista das obrigações dele como coordenador da pós, ele me ajudou, às vezes ele não pôde me ajudar, enfim, mas sempre consegui encontrá-lo. E eu, inclusive, tive que colocá-lo na minha banca de doutorado, ele foi parte da minha banca de doutorado, porque a banca precisava ter um membro interno do departamento, certo? Um professor do departamento. O professor que eu tinha chamado no dia não podia fazer, porque ele ia fazer uma operação no dente. E aí o Marcelo entrou no lugar dele pra ir na minha banca. Então, se você for ver minha foto de doutorado, tá lá ele na minha banca. E é um cara, enfim, que eu não suspeitava de nada. Porém, conversando com alunos e ex-alunos dele, eu descobri que a coisa não era tão assim bonita. Que havia vários casos de lambança com o dinheiro público que ele fazia. Então, por exemplo, era aluno que tinha que assinar papelzinho dizendo que foi viajar, que foi não sei o que, diária, não sei das quantas, mas pra onde vai esse dinheiro? Não sei. Mas eu não fui pra tal viagem, não interessa, assina esse papel aí. Inclusive eu já comentei que esse é um procedimento bastante comum na academia brasileira, em vários lugares. Enfim, o dinheiro sumia, né? Ele embolsava esse dinheiro pra alguma coisa. Poderia ser que ele pegasse esse dinheiro pra comprar um equipamento que tava faltando grana, pra conseguir pagar sei lá, alguma coisa que tava precisando pro laboratório e tal. Que é errado, é ilegal, porém, às vezes essa questão de não ter de onde tirar verba obriga alguns pesquisadores a fazerem isso. Mas aparentemente não. Aparentemente ele não estava fazendo isso para benefício do laboratório, para benefício do departamento ou das pesquisas, né, dos alunos e tal. Ele estava fazendo isso para benefício próprio. E aí o que é que estava acontecendo? Tá? E eu fiquei sabendo disso na época, mais ou menos, mas eu já não estava mais lá para saber em detalhes o que estava acontecendo. Mas o pessoal começou a reclamar que não tinha mais dinheiro. Tá, os professores falaram que não recebiam mais verba, que o Marcelo sempre falava que a verba não tinha mais, que a verba tinha acabado, que a verba tinha sumido, que a verba estava bloqueada. Enfim, cada hora ele dava uma desculpa de por que ele não podia dar dinheiro para os professores e para os alunos para fazer as suas atividades normais, né? Para fazer o que eles precisam fazer. E sempre ficava com essa justificativa de que não tinha como pegar o dinheiro. E o pessoal tava achando estranho, porque falaram, pô, ok, no final do ano às vezes acontece do dinheiro acabar, ou enfim, de ele ficar travado por causa da mudança, do recesso lá, não sei o quê. Então tem que esperar o ano que vem. Mas tava acontecendo isso daí em períodos em que era pra estar cheio de grana, sabe? O pessoal fala, pô, mas como que essa grana sumiu e não tem grana? Começaram a perguntar ao Marcelo e a inquirir o Marcelo, e ele respondia os e-mails, respondia os encontros de corredor, tal, não sei o que, até que a coisa foi ficando cada vez mais complicada. Então alguns professores, né, do departamento pediram para que fossem vista as contas do programa, né? Falaram, pô, não é possível que não tenha dinheiro nenhum. E aí o Marcelo falou que não queria fornecer, ficou enrolando e falando um monte de coisas. E aí a própria CAPES, você pode entrar em contato direto com a CAPES, né, que é vinculado ao Ministério da Educação, foi lá e mandou a prestação de contas que os professores estavam pedindo. E eles viram notas super bizarras, notas super faturadas. O cara tava pedindo, sei lá, de acordo com a reportagem aqui, né, 24 mil reais para comprar corante para fazer diafanização. Que você usa para fazer em bichinho muito pequenininho. A diafanização é um procedimento que você usa para bichos muito pequenos, em que você não tem como descarnar ele, então você deixa a carne dele transparente para poder enxergar o osso, os músculos e tal. Fica super bonito o bicho, né? Só que você usa esse reagente em quantidades minúsculas, né? Por 24 mil reais você podia comprar aqui, ó, 14 mil litros de solução. Ou seja, muito esquisito, muito estranho. Comprou um monte de vidraria que ninguém ia precisar, fez um monte de coisas
que são coisas que começaram a levantar suspeitas. Aí foram ver, e o montante que estava faltando efetivamente do projeto, se não me engano, eram 700 mil reais, quase 800 mil reais. Aqui na reportagem está dizendo um valor de 930 mil reais, quase 1 milhão. Eu não lembrava desses valores serem tão altos, mas pode ser que tenham achado aí mais coisas. E o Marcelo desconversava, tinha até mensagens indiretas de outros colegas dele falando assim, não, eu vou devolver o dinheiro, não se preocupe, isso daqui tá tudo dentro dos conformes, eu não roubei nada. E aí ele mandou uma tabela de Excel que aparentemente foi ele mesmo que fez, dizendo cada coisa onde é que foi gasta, mas isso daí não prova nada, né? Ele não mandou nenhuma nota, nada comprovando, pelo que eu fiquei sabendo. Começou a ficar meio complicado defender o Marcelo, ele começou a se enroscar demais. Aí abriu-se um processo administrativo, pelo que eu entendi, uma sindicância interna na USP, que tá rolando desde 2015, finalzinho de 2015, se não me engano, praticamente 1 ano e meio já de sindicância. E o que aconteceu nesse meio tempo? O professor Marcelo passou a não ir mais na faculdade e um belo dia ele pediu uma solicitação de licença-prêmio, né? Que todos os funcionários públicos têm direito a isso, né? E eu acho que professor mais ainda, uma licença-prêmio que você tem que usar de vez em quando para você tirar férias, tal. Você não pode trocar ela em dinheiro, tá? E essa licença-prêmio foi negada pro Marcelo e ele respondeu esse e-mail e todos os outros e-mails ele ignorou. Ele não respondia mais e-mail de ninguém, não falava mais com ninguém, não dizia mais nada. E as pessoas começaram a falar assim, eu acho que isso daí já é meio que ele tá assumindo a culpa, porque ele sumiu, parou de vir, pediu licença-prêmio, foi negada. Curiosamente, logo depois que a licença-prêmio dele foi negada, foi visto no departamento de zoologia um caminhão e o professor Marcelo colocando todas as coisas da sala dele dentro do caminhão. Ele tirava da sala e punha no caminhão. Levou tudo, menos uma lupa e um computador, que eram patrimônios, né, da USP. Mas aparentemente ele levou coisa patrimoniada também. Levou livro da biblioteca, levou equipamento e levou bicho. Levou bichos que são bichos de estudo, são bichos de coleção, né? Esses bichos são patrimônio da União. Ele levou esses bichos de lá e desapareceu. Até que o pessoal descobriu que ele vendeu a casa onde ele morava, vendeu todos os bens que ele tinha aqui, carro, essas coisas assim, e tinha ido para os Estados Unidos. O professor Marcelo fez doutorado nos Estados Unidos, inclusive com um paleontólogo extraordinário, que é o John Mazer, que é um cara muito bom. E ele é casado com uma americana, então ele tem green card. Ele pode ir para os Estados Unidos a hora que ele quiser. E ele foi. Ele vendeu tudo que ele tem aqui no Brasil, com quase toda certeza, pegou essa grana toda que ele embolsou e vazou, foi para os Estados Unidos. Pelas informações que eu recebi, ele não conseguiu um emprego lá nos Estados Unidos ainda e ele estava tentando procurar uma coleção que aceitasse ele depositar esses bichos que ele levou para lá, que são bichos daqui, são bichos brasileiros. A notícia que eu fiquei sabendo era um professor da Filadélfia que recebeu o e-mail dele pedindo para depositar esses bichos na coleção lá da Filadélfia, ou seja, contrabando, né? Levar os bichos daqui e colocar eles lá na Filadélfia para que ele possa publicar, porque você não pode publicar bicho sem número, bicho sem procedência, né? Você não pode. Isso é uma regra que a comunidade científica tomou mundialmente justamente para evitar contrabando, tráfico, essas coisas. Então ele dá um jeito de esquentar o bicho, né? Então, tipo, ele tira o bicho daqui, coloca o bicho lá, e aí ele pode publicar esses bichos lá. Inclusive bichos que não eram nem só da USP, e bichos que alguns alunos dele estavam trabalhando, né? Então ele se ferrou todo mundo, ele sacaneou todo mundo. Ou seja, ele está nos Estados Unidos, eu acho que vai ser muito complicado reaver esse dinheiro, e eu fiquei sabendo que apenas recentemente ele pediu a exoneração dele do cargo. Tá? Ou seja, ele nem tinha sido mandado embora, mesmo depois de abandonar o cargo, de limpar a sala dele. A sindicância que tá rolando na USP tá rolando, não sei qual vai ser a capacidade que eles vão ter de resolver isso sem a presença do Marcelo, porque ele não vai ser um réu confesso, provavelmente, e se for confesso do jeito que a coisa tá, também não vai devolver o dinheiro, e enfim, acabou, entendeu? Tipo, a USP, não sei como que ela vai resolver essa sindicância. E pelo que eu entendi, a única punição que ele vai conseguir com isso seria a demissão, né, que ele já conseguiu, porque ele pediu exoneração, e o ressarcimento desses valores que eu não sei como que eles vão cobrar, porque não tem mais nada no nome dele aqui no Brasil, vão tomar como isso daí dele? Basicamente, perdeu o Playboy. O cara fugiu, ele, enfim, pegou o dinheiro, foi embora e fica por isso mesmo. Então, já que eu citei o caso pra vocês, acho que citei em linhas gerais, não deve ter esquecido nada de muito importante. Vamos falar agora sobre as questões práticas disso daí. Primeiro ponto. Por que eu tô gravando esse vídeo só agora? Eu queria tomar muito cuidado ao falar sobre isso, e como não tinha nada oficial sendo dito, era só um diz que falaram que processaram, falaram que tá tendo processo administrativo, falaram que tá isso, falaram que tá aquilo. Eu falei assim, eu não vou me comprometer a gravar um vídeo sem ter nenhuma certeza, nada oficial sendo divulgado. Então agora tem fonte, saiu na Folha, agora eu estou
né, com a consciência limpa e posso falar isso daí tranquilamente em público, que não há problemas. Segundo ponto, tá? Isso é uma coisa bem importante. Tá dizendo aqui que a Justiça Federal e Estadual tinha sido acionada pelo reitor da USP em 2015. E esse é um grande problema que eu vejo nas universidades públicas do Brasil. Qualquer tipo de escândalo é tentado abafar. Abafa. Qualquer coisinha, escândalo, abafa. Eles fazem isso com muita frequência para não queimar o filme da universidade, não queimar o filme da instituição, essas coisas todas. Gente, isso aqui do Marcelo era para ter chamado a polícia. Era pra ter ido atrás dele com a polícia. Ah, ele tem green card? Ele pode fugir pro Brasil? Prisão preventiva nele. Sabe, tipo, arrumasse um jeito pra ele não desaparecer, sabe? Mas não, vamos fazer uma sindicância. Ah, e o professor sumiu. Sabe, é um tipo de negligência que, assim, é uma vergonha. Isto é uma vergonha. USP, isto é uma vergonha. Esta merda tinha que ter sido colocada pelo menos pra polícia. Não digo nem que tivesse colocado em público. Eu até entendo que você não coloque em público isso daí, porque a mídia às vezes atrapalha, aí depois faz a investigação e no fim das contas não foi ele que roubou o dinheiro. Eu sei que existe uma chance muito pequena de não ter sido ele, mas vai que não foi ele. Mas a polícia? Por que não pôs uma investigação atrás dele? Uma investigação aqui no Brasil já pra fazer isso? Esperou 2 anos, o cara fugiu, sumiu, vendeu todos os bens, esvaziou a sala dele e foi embora. E agora quem que acha ele lá? Vai chamar a Interpol pra pegar o cara lá nos Estados Unidos? Eu não vou ficar quieto com relação a essa atitude, que não é a primeira que as universidades públicas do estado de São Paulo tomam para não queimar o filme. Eu acho que queima muito mais o filme você ficar sabendo que um professor que estava sob a sua guarda, a guarda das universidades estaduais, fugiu com dinheiro público, com quase R$1 milhão de dinheiro público, e vocês não têm como fazer nada contra ele. Entendeu? Eu acho que é muito pior isso daí. Segundo problema, e agora eu vou tomar xingo de tudo quanto é lado, tá? O cara abandonou o cargo dele, o cara foi embora, levou embora patrimônio da universidade, patrimônio da União, o sujeito levou o dinheiro, pelo menos é o principal suspeito de ter levado um montante absurdo de dinheiro do departamento, e ele não foi demitido, ele não foi mandado embora, ninguém colocou este cara no olho da rua, ele foi demitido porque ele se exonerou, senão ele poderia estar lá até agora. Óbvio, com o abandono do emprego, eu acho que recebeu o salário ele não está recebendo. Mas até pouco tempo atrás ele estava recebendo salário, sem ir, sem aparecer, foragido, com dinheiro roubado. A questão do funcionarismo público no Brasil é um câncer. É um câncer que se alastra. Assim, eu não vou discutir aqui sobre a questão do funcionarismo público no geral, porque você tem um monte de questões ali para ser envolvidas que são particulares do funcionário público, mas essa questão de mandar embora, sabe, de não poder demitir funcionário público, ou pode demitir, você pode demitir, mas você tem que demitir o funcionário público depois de 450 mil burocracias que faz não sei o que faz não sei o que lá, que leva pra isso, que leva pra aquilo, que faz não sei das quantas, e na prática você não demite. Você só consegue demitir ele mais facilmente se ele estiver no probatório, nos primeiros 3 anos. Depois, cara, mas assim, se ele matar, estuprar alguém, ele vai preso, é capaz dele continuar recebendo o salário dele na cadeia. Ele tá lá, tipo, destruindo o patrimônio, ele tá lá acabando com a instituição, e ele tá seguro no seu cargo, no seu empreguinho, no seu salarinho, fazendo as coisas lá. Gente, eu acredito que se houvesse uma flexibilização nas regras de demissão do funcionário público, claro, mediante uma investigação ela tem que ter, porque senão você vai gerar muita injustiça por aí, porque tem muita injustiça também. Mas se você tivesse uma pequena flexibilização, você ia conseguir mandar embora da universidade tumores malignos que ficam se proliferando lá dentro e que estão lá até morrer, estão lá até aposentar, e que no futuro vai ser praticamente a mesma coisa, né, morrer e aposentar, e as pessoas ficam de mãos atadas, tem que aguentar aquilo ali, aquele departamento fica necrosado, fica encalacrado com essas pessoas que não deveriam estar lá, e ocupando um cargo de alguém que poderia estar sendo produtivo e não tá, e você tem que esperar a pessoa ir embora, morrer, sei lá o que, pra poder fazer. Sabe, eu não consigo exprimir, porque não é a primeira vez que isso acontece, não é a primeira vez. Gente, isto é inadmissível, alguma coisa tem que ser feita pra mudar essa realidade. Obviamente, com muito cuidado, porque como eu falei, tem muita injustiça, tem muita gente que vai ser mandada embora injustamente se você não mantiver um certo cuidado. Mas do jeito que tá, não pode ficar. Você não pode ficar esperando 5 anos, sei lá o que, pra mandar embora uma pessoa que é criminosa. Ou então que se agilize o processo de investigação, né, de uma pessoa, porque é um crime muito grave, é uma acusação extremamente grave. E agora pro ponto mais duro disso que eu vou falar agora. Ele não tem como ter feito isso sozinho, tá? É impossível sumir com R$1 milhão ou quase R$1 milhão de uma conta da universidade sem contar com a ajuda de pelo menos alguém. A reportagem da Folha aqui tentou entrar em contato com 2 empresas que foram as beneficiárias das notas fiscais que eles encontraram lá. Essas empresas
empresas seriam a Bellatrix e a Tech Science. Ninguém conseguiu entrar em contato com eles pela Folha de São Paulo, mas essas empresas têm que ser investigadas. E outra coisa, você tinha outros professores que estavam ali junto com ele, na mesma chapa de coordenação. É meio que impossível você não saber que pelo menos alguma coisa errada estava acontecendo. Fica que nem o Lula falando lá que não sabe de nada, sabe? Todo mundo em volta dele roubava e ele lá, não, veja bem, veja bem. Chega a ser risível, sabe? Isso tudo tem que ser investigado. Não tem como. Não tem como. E isso daí sabe o que é? Que nem aquele lance da fosfetanolamina lá no Instituto de Química de São Carlos. Todo mundo sabia que o velho queria se fazia aquele negócio de distribuir pílula pra todo mundo. E ninguém fez nada. E agora o Instituto de Química lá de São Carlos tem mais que se ferrar mesmo. Só que eu fico triste porque o que acontece? Quem vai se prejudicar principalmente são os alunos. Os alunos do Instituto de Química lá de São Carlos já estão sendo ferrados por esse monte de coisa que aconteceu por causa de um professor, mas não apenas desse professor. Da irresponsabilidade, da vista grossa e da conivência de todos os outros professores que sabiam o que estava acontecendo. O departamento de zoologia do Instituto de Biociências da USP, tá, da qual eu fiz parte, agora ele vai ser punido também. Ele vai acabar sendo responsabilizado pelo que aconteceu. Tá? Essa verba vai ter que voltar de algum jeito. A CAPES vai ter que cobrar essa verba de algum lugar. E aí, como é que vai ser? Quem que vai pagar essa conta? Eu já sei quem vai pagar. Quem vai pagar essa conta são os alunos. É o lado fraco. É o pessoal que não tem dinheiro pra fazer nada. É a galera que fica juntando migalha pra conseguir viajar, pra fazer uma viagem de campo, pra poder conseguir ver material em coleção pra poder trabalhar. Entendeu? É o pessoal que fica lá implorando pra vir reagente de algum lugar pra poder fazer um procedimento pra mexer com os bichos que precisa estudar. Sabe, tipo, esse pessoal que tá tudo fudido, esse pessoal é que vai acabar se ferrando, que vai pagar o pato por isso. Eles é que vão se prejudicar por causa disso. E os professores que estavam envolvidos nessa lambança, não os que reclamaram que a verba sumiu, porque esses daí provavelmente eram os que estavam ligadão e estavam pedindo dinheiro. Mas os professores que estavam na mesma chapa e que eram obrigados a assinar os relatórios de uso de verba. Sabe, você tem relatório de gasto, né, que você faz todo ano. Você faz a tabela lá de prestação de contas. Não era só o Marcelo que assinava aquilo ali, tinha vários outros professores que assinavam. O Marcelo pode ter feito a cabeça deles e falado assim, ele era muito bom nisso, né? Ele fazia essa coisa assim, pode até ter feito isso com os outros professores, mas aí esses professores, ó, se ferraram grandão. Porque uma vez no condomínio do meu pai, aconteceu isso daí também com um senhorzinho que... O cara que virou síndico era mó pilantra, fazia o senhorzinho assinar os negócios lá, no fim das contas, o cara escapou ileso e o senhorzinho lá, que era um pobre coitado lá, se ferrou na mão de todo mundo, teve que pagar uma multa gigantesca. Esses professores aí, se eles não forem realmente participantes da história, eles vão acabar se ferrando, sabe? Esse Marcelo fez isso por eles. Foi embora, fugiu e vai enfiar, ó, um tarugo desse tamanho na bunda de cada um deles, que vão acabar tendo que ser responsabilizados pela prestação de contas que foi assinada durante todos esses anos em que esse dinheiro foi sumindo, tá? E que vão acabar prejudicando os próprios alunos, que vão perder verba, que vão perder coisa, e os próprios laboratórios, entende? Então, eu fico puto com essas coisas do Instituto, porque, tá vendo, ó, jogar na lama um Instituto de Zoologia, o melhor do país, um dos melhores da América Latina. Como eu falei, o antigo coordenador também era completamente fora da casinha, mas até onde me parece, pelo menos honesto, ele era. A bola de neve que vira isso, sabe? É um absurdo isso daí. E sabe quando que o Marcelo vai devolver esse dinheiro? Nunca. E você não vai ter agora medidas legais, né? Vai colocar a Polícia Federal atrás dele? Não vai mais. Ele fugiu, acabou. Sabe? Não tem jeito. Ele é cidadão americano. Vai fazer o quê agora? Os Estados Unidos vai extraditar ele pra cá? Não vai nem a pau. Agora, uma coisa pode ser feita, e isso eu ia pedir até a ajuda de vocês, tá? Vocês aí que são inscritos no meu canal, que sejam fluentes em inglês. Eu peço, por favor, para que vocês façam a transcrição deste vídeo aqui para o inglês. Eu deixo habilitado, tá, o mecanismo de aceitação de legendas aqui. Vocês podem contribuir com legendas em português, em inglês, em qualquer língua que vocês quiserem, vocês podem contribuir aqui no meu canal. Legendem este vídeo aqui em inglês, porque esse tipo de coisa tem que chegar nos pesquisadores lá de fora. Ele trabalhava com peixes, né, acho que peixe cartilaginoso. O meio acadêmico que trabalha com esses bichos é minúsculo, é um meio pequeniníssimo. Se ele vai tentar arrumar emprego lá fora, ou publicar esses materiais com material roubado do Brasil, os professores lá fora precisam ser avisados disso, porque isso é muito importante. O pessoal nos Estados Unidos, principalmente, eles tomam muito cuidado com isso, muito cuidado. Eles não vão dar emprego para um professor que roubou o departamento, eles não vão dar emprego para uma pessoa que saiu fugida, tá foragida, né, foragida do Brasil. Eles não vão aceitar esses bichos, esses materiais
que foram roubados. Eles não vão depositar esses materiais na coleção estrangeira se eles souberem que isso vai dar merda pra eles, se eles souberem que isso daí vai ser um problema pra eles. O que aconteceu tem que ser espalhado, tá? Esse professor, ainda que a gente não possa mais reaver esse dinheiro público que foi sumido, nem talvez prender ele, que seria a melhor coisa a ser feita, né? Caso realmente ele seja culpado, como eu falei, 99,9% de chance dele ser culpado. Como a gente não pode fazer nada disso, uma coisa a gente pode fazer, a gente pode impedir que ele arrume um emprego nos Estados Unidos, pelo menos um emprego na área que ele trabalha. Se ele quiser vender cachorro-quente nos Estados Unidos, aí é problema dele, mas pelo menos trabalhar com os bichos que ele trabalhou a vida inteira, com o material que ele roubou do Brasil, ele não vai poder trabalhar, tá? Então eu peço a ajuda de vocês pra isso. Infelizmente não há mais muito o que ser feito, como eu falei agora, quem vai se prejudicar principalmente vão ser os alunos, não só os alunos dele, porque ele abandonou esses alunos, quem tá orientando é uma outra professora lá, que é super legal, inclusive, que tá segurando a bucha de canhão, né? Pegando alunos de um projeto que não é o dela, responsabilidades que não são a dela, ela já tinha os próprios alunos. Então, quer dizer, olha a quantidade de vidas que esse cara interferiu e, infelizmente, esses alunos vão ser os prejudicados, provavelmente pelas punições que eventualmente o Departamento de Zoologia vai ter que arcar. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? É um tema denso que diz respeito a uma coisa muito pequena, mas que é importante vocês saberem que isso acontece, beleza? Então é isso aí. Eu espero ter passado bem a mensagem para vocês aí. Se eu lembrar de mais algum detalhe, eu faço um outro vídeo para complementar. Um abraço e falou!